Aí, pessoal, a gente agora vai falar da primeira função orgânica, tá certo? Que são os hidrocarbonetos. Como o próprio nome está dizendo, né? O hidrocarbonetos, ele é um composto orgânico formado exclusivamente por carbono e hidrogênio. Você não vai ter outro elemento químico presente na cadeia principal do hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos eles estão divididos em dois grupos distintos, tá certo? Hidrocarbonetos de cadeias abertas, divididos em alcanos, alcenos e alcinos. Essa classificação em alcanos, alcenos e alcinos, qual é a característica principal? O tipo de ligação. Então a gente vai ver que nos alcanos a gente tem apenas ligações simples entre carbonos. Olha aqui, ó. Entre carbono eu tenho apenas ligação simples ou ligação saturada, ok? No alceno, eu vou ter a presença de uma dupla, somente uma dupla ligação, tá? Então você vai observar aqui, por exemplo, eteno, ok? Então o eteno é um gás liberado durante o processo de amadurecimento de frutas e legumes, no qual acelera esse processamento. Isso aqui eu vou até citar um exemplo. Quando você tem alguma fruta que ela está muito verde, geralmente a gente faz coloca essa fruta dentro de uma bolsa, dentro de algum local, e ali ela vai aos poucos liberar esse gás e faz com que ocorra o amadurecimento. Então aqui o eteno, por que eteno? Olha um carbono aqui, lembrando que o carbono eu tenho a tetravalência, então eu observo que aqui eu tenho uma dupla ligação, ok? Observe que eu vou ter aqui, ó, uma ligação simples, a outra simples, né? Ou saturada da mesma forma aqui, certo? Então eu sei que é um eteno, por quê? Porque o que me diz a condição é quem? A dupla ligação, certo? Então o que vai acontecer? Você vai observar, no caso dos alcinos, então, hidrocarboneto de cadeias abertas, alcanos, alcenos, alcinos. No caso dos alcinos, a gente vai ter o quê? A presença de uma tripla ligação. Apenas uma tripla ligação, certo? O exemplo aqui, o etino. Por que, professor, etino? Porque eu tenho aqui agora a tripla ligação, e essa tripla ligação ela vai me dar a condição de entender que é um alcino aqui, ok? Lembrando que eu tenho cadeias de hidrocarbonetos abertas. Aí a gente vai falar agora de quem? Dos alcadienos, ciclanos e ciclenos. Ora, observe que eu já vou ter aqui a cadeia, né, fechada. Esses três exemplos aqui são de cadeias fechadas, tá certo? Tem que ter a palavrinha ciclo, mas também são hidrocarbonetos, ok? Olha aí. Então, lembrando que para determinar o nome, eu vou observar, olha aqui novamente, prefixo, infixo e o sufixo, tá certo? Olha aqui. Então, o que vai acontecer? Olha o exemplozinho aqui, né, de um buteno. Então, eu tenho aqui, ó, o que vai acontecer? A numeração a partir do meu grupo mais próximo a quem? Da dupla. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Ora, como eu fiz a numeração, então eu sei que é um alceno. Por que é um alceno? Porque eu vou ter aqui a dupla ligação, tá certo? Observe que você vai ter a dupla ligação. Então, bute, porque eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. Porque aqui é o carbono 1, onde eu tenho que identificar a minha dupla ligação. Eno, porque obviamente é um alceno. Então, eu poderia ter aqui um buteno, que é a nomenclatura mais antiga, e bute um eno, que também essa aqui é a nomenclatura mais recente. Ainda ocorre
a presença de tanto de uma nomenclatura quanto de outra, certo? Então, lembrando a todos, né, os números de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, os prefixos met, et, prop, but, penta, hexa, hepta, no caso aqui, tipo, né, de ligação simples, duplas e triplas, a N, que é o tipo do infixo, né, é N e N, tá certo? Então, por quê? Olha, a função orgânica dos hidrocarbonetos é representada pela letra O. Olha um etano aqui. Veja que eu tenho etano, eteno e etino, ok? Então, observe que é o mesmo, só que aqui eu tenho um alcano, eu tenho aqui um alceno, eu tenho aqui um alcino. O que vai me determinar essa classificação é a presença do tipo de ligação. Alcano, apenas ligação simples. Os alcenos, eu vou ter a dupla ligação. E os alcinos, eu vou ter uma tripla ligação. Tá certo? Ok? Então, aqui, para facilitar, eu sempre utilizo, digo o quê? A terminação, no caso do alcano, olha qual é a terminação aqui, ano. No caso dos alcenos, eno. E no caso dos alcinos, ino. Então, o mesmo exemplo, né? Etano é um alcano, o eteno é um alceno e o etino, ele é justamente um alcino aqui, tá certo? Olha o etino aqui, ele faz parte do grupo dos hidrocarbonetos dos alcinos, certo? Lembrando mais uma vez, é um reforço, olha a revisão, que nomenclatura deve obedecer às três partes principais. O prefixo, que me determina o número de carbono, o infixo ou intermediário, que indica o tipo de ligação covalente, se ela é simples, ela é dupla ou é tripla, e o sufixo, que me indica qual é a função orgânica que o composto ele está inserido. Ok?